Você está vendo agora algumas das imagens dos maiores pôsteres de cinema de todos os tempos. E você sabe a ligação que existe entre todos eles? Todos esses pôsteres e muitos outros foram criados pela mesma pessoa, que infelizmente nos deixou essa semana. E o vídeo de hoje é sobre ele, para falar um pouquinho sobre esse cara e mostrar alguns dos melhores trabalhos, dos melhores pôsteres dele. Tudo isso logo após a abertura. E seja bem-vindo mais uma vez ao canal de Cameração. E galera, hoje eu vou fazer um vídeo que eu considero muito especial, que nós vamos falar sobre um cara que ele simplesmente criou os maiores pôsteres de cinema, sei lá, dos últimos 40, 50 anos, sabe? Um cara que ele, pro pôster, ele é quase John Williams da trilha sonora, é nesse grau. E eu quero falar rapidamente um pouquinho sobre ele, sobre algumas coisas interessantes, falar sobre alguns pôsteres, entre muitos que existem, algumas curiosidades interessantes. Eu não quero que o vídeo seja muito prolongado, mas vamos começar? Claro, antes de qualquer coisa, como eu sempre peço aqui, não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho para ativar as notificações, me conheça nas redes sociais. O link vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Como eu sempre peço, curta, compartilhe, dê um hype, é super rapidinho para você e faz toda a diferença pra gente. E aqui embaixo na descrição tem um link para você ganhar 30 dias grátis na Amazon Prime Video. Mas então, galera, eu estou falando do Drew Struzan, um dos maiores criadores de pôsteres da história do cinema. Eu quero contar algumas histórias aqui bem legais sobre ele. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que tem aqui no canal, um vídeo falando sobre o Drew Struzan, quando ainda ele era vivo, tem mais de 10, 12 anos esse vídeo. E que eu explico até mais, porque esse vídeo aqui é mais sobre uma homenagem. Eu vou deixar muitas histórias que eu contei lá, eu vou deixar para você assistir lá. Mas eu quero que, por exemplo, vocês saibam que o cara fez todos os pôsteres de Star Wars. Ele criou aquele primeiro pôster clássico do Harry Potter. Ou todos os pôsteres de Volta para o Futuro. ET, o extraterrestre, que inclusive tem uma história muito legal que tá lá no outro vídeo. Ou Blade Runner, Indiana Jones. Até mesmo o Enigma do Outro Mundo, que é um dos pôsteres mais bonitos da história do cinema. Que inclusive a história da criação desse pôster é ótima, porque quando o diretor chegou pro Drew e pediu o pôster, ele ainda não tinha o elenco, não tinha quem colocar na imagem principal, e o diretor falou para ele, cara, então, é baseado naquele filme dos anos 50, que é mais ou menos por aqui. Ele falou, beleza, deixa comigo. E ele, em uma noite, ele criou esse pôster, que simplesmente é um dos pôsteres mais icônicos. Queria falar também que o Drew desenhava tudo na mão, claro, com algumas técnicas diferentes, de tintas e canetas e papéis, mas é tudo na mão, tanto que era um pôster que demorava às vezes um dia, 2 dias, dependendo do trabalho, até muito mais tempo, muito diferente de hoje, que se criam pôsteres em 10, 15 minutos, tudo hoje no computador, Photoshop. Acho que é hoje pior ainda, deve estar na inteligência artificial. Então o trabalho do Drew também, ele não foi perdendo a relevância, mas os estúdios de cinema, querendo economizar, meio que foram parando também de chamar o Drew. Olha que loucura, poucos diretores no final da carreira dele ainda trabalhavam com ele. Como a galera do Star Wars. Star Wars sempre, os pôsteres foram do Drew Struzan, até agora não sabemos como é que será, sabe? O Guillermo del Toro era um cara que admirava demais o Drew Struzan. Tem uma história que é ótima, que o Drew Struzan, quando foi desenhar os pôsteres do De Volta para o Futuro, ele chegou com muito tato, né? Porque ele ia ter um dia inteiro com o Michael J. Fox para poder desenhar e apoiar o Michael J. Fox no carro e aquelas coisas. Ele pensando assim, ele diz isso num documentário, eu já vou falar sobre esse documentário com vocês, que ele não queria incomodar a estrela, sabe? Ele é aquela coisa do desenho, porque ele era um desenhista que ficava em casa trabalhando, ele não tinha muito contato. Então, quando ele chegou lá, o próprio Michael J. Fox que falou assim, peraí, você é o Drew Struzan? O Drew Struzan do pôster? E o Drew Struzan, sou eu. Olha que legal. E aí eles fizeram uma amizade e teve toda uma calma para fazer os pôsteres, para você ver o tamanho desse cara. Mas tem muitas outras histórias no vídeo sobre o Indiana Jones, sobre o ET, como eu mesmo falei, e algumas outras coisas muito legais. E, por exemplo, essa história do De Volta para o Futuro
foi num documentário que eu assisti, que eu achei na internet, né? Eu sei que esse documentário tem na Amazon Prime Video, mas na Amazon Prime Video americana, não tem na Amazon Prime Video do Brasil. Então, por exemplo, se você tiver um VPN, vale a pena você acompanhar. E o nome desse documentário é Drew Struzan, The Man Behind the Poster, que seria o homem por trás dos pôsteres. E você vai descobrir lá toda a história dele, inclusive você vai ver que ele criou capas de álbuns de rock muito clássicas, enfim. Mas eu vou deixar para você conhecer lá. Eu falo muitas coisas no vídeo, esse último vídeo que eu vou deixar o link aqui também. Eu falo uma coisa no vídeo anterior e eu vou falar aqui de novo. Existe na Amazon um livro desses de capa dura, bonitões, que tem milhões, milhares de ilustrações de todos os filmes que o Drew Struzan fez, que é The Art of Drew Struzan, que é um livrão que eu até hoje não comprei, e agora com o falecimento dele eu tô com uma dor no coração, com muita vontade de comprar. Ainda tem, quando eu fui olhar hoje, eu imaginei assim, nem deve ter mais esse livro para comprar, porque é lá de trás, e ainda tá lá na Amazon, a Amazon americana, sabe? E não tá cara, se eu não me engano, custa... Você tem que pensar, claro, que é um livrão, sabe? De capa dura, aqueles livros de mesa. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser. Cara, é um livro... tá R$ 779, mas hoje tem mais um desconto de R$ 30, mais um outro desconto caso você compre o segundo item, sabe? É uma coisa icônica, sabe? É um livro que tem muitos desenhos de página inteira naquele papel bonito fotográfico. É uma coisa legal de você ter. Vocês entenderam por que eu precisava fazer esse vídeo hoje? Porque esse cara, ele me impactou muito nas locadoras, me impactou muito na frente das salas de cinema. Na época, então, que hoje em dia existe... Tudo bem, existem grandes artes hoje nos cinemas, mas na nossa época eram os pôsteres que eram colocados na frente do cinema, eram os pôsteres que ficavam nas locadoras, que não existem mais, né? Então, essa é uma arte muito grande, muito importante, é uma das principais coisas na divulgação de um filme, sabe? E o Drew, ele sabia muito bem colocar tantos elementos dentro daquele desenho. Ele colocava às vezes um personagem no meio e pequenininho, ia colocando várias coisas que acontecem, sabe, durante o filme, sabe? Se ele pudesse ouvir, eu só queria agradecê-lo e dizer obrigado por tantos pôsteres que marcaram gerações. Mas é isso, eu queria te agradecer por ter assistido a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.